Várias gangues criminosas operavam na área por volta de 1850 e na década de 1920, a região dos 5 Pontos já estava acostumada com o crime e o conflito. Os motins anti-abolicionistas de 1834 e os motins da conscrição de 1863 aconteceram ambos nesse bairro tão castigado. E ambos acreditava-se que tinham origem em gangues irlandesas que temiam a concorrência por empregos dos negros libertos. O motim dos Dead Rabbits em 1857 surgiu puramente de uma guerra total entre duas gangues em Five Points. Os Dead Rabbits e os Bowery Boys, que tinham entre seus membros o infame Bill, o açougueiro, quando os Dead Rabbits invadiram e saquearam a sede dos Bowery Boys. O que se seguiu foram quase 3 dias de tumultos e saques, não apenas por parte das duas facções em guerra, mas também de gangues criminosas. De toda a cidade de Nova York, quase 1.000 membros de gangues foram às ruas, lutando corpo a corpo com armas de fogo, pedras e cacetes. Além dos criminosos, centenas de pessoas sem ligação com as gangues começaram uma onda de saques no Bowery. Inicialmente, a região era dominada por gangues criminosas, em sua maioria de descendência irlandesa, que disputavam o controle de atividades ilegais na área, como prostituição e jogos de azar. Mas à medida que o fluxo de imigrantes diversificou a população da região, as gangues também se diversificaram. A missão Five Points e o clero que atuava na região publicaram um relato sobre as condições físicas e morais do local em 1854. Já sitiada pelo crime, vícios e doenças, o relato angustiante serviria apenas como um prenúncio da decadência ainda maior da região, que se tornaria uma comunidade sufocada por doenças e criminalidade. Enquanto a gangue Five Points era conhecida por sua brutalidade extrema nas ruas e em batalhas contra gangues rivais, eles também foram uma das primeiras organizações criminosas a estabelecer uma rede em todo o país. Graças ao aguçado senso de negócios de Johnny Torrell, o fundador, o braço direito de Paul Kelly, que mais tarde veria seu império se expandir para Chicago, tornando-se eventualmente o líder da organização de Chicago. Outro membro da gangue Five Points acabaria se tornando o gangster mais poderoso e influente do país. Não existe dinheiro bom ou dinheiro ruim, existe apenas dinheiro. Por trás de toda grande fortuna há um crime. De 13 a 16 de maio de 1929, uma conferência foi realizada em Atlantic City. O objetivo era consolidar e avançar nos planos para a criação de um sindicato nacional do crime. O chefe do crime judeu, Meyer Lansky, havia se casado no início daquele mês, e Nucky Johnson e outros líderes do submundo convenceram Lansky de que Atlantic City seria o lugar perfeito para misturar negócios e lazer. Afinal, a cidade já fazia isso há mais de 30 anos. Representantes das máfias judaica e italiana de lugares tão distantes quanto Nova Orleans e Flórida compareceram, junto com figurões de Chicago, como Al Capone, e de Nova York, como Salvatore Luciano, mais conhecido como Charles Lucky Luciano. Crescendo na gangue Five Points e depois trabalhando para o notório apostador Arnold Rothstein, Luciano aprendeu a dedicar sua vida ao crime. Mas administrando mais como um negócio legítimo do que usando violência para alcançar seus objetivos, Rothstein ensinou Luciano a resolver seus problemas com dinheiro e diplomacia. Quando Luciano estragou um grande negócio de drogas em 1923, Rothstein aconselhou Luciano a comprar 200 assentos caros para a luta de boxe entre Dempsey e Furbo e convidar todos os principais políticos e chefes da máfia de Nova York. O plano deu certo e Luciano restabeleceu sua reputação impecável. Diziam que Rothstein comentou:
Quanto mais dinheiro, mais ele fala. Enquanto alguns líderes mafiosos mais velhos, como Joe Masseria, desaprovavam fazer negócios com qualquer pessoa que não fosse de ascendência italiana ou ítalo-americana. Luciano via um grande ganho financeiro na cooperação, independentemente de família ou raça. Foram os costumes antigos e a mente fechada de Masseria que levaram sua organização à guerra de casta-malarias. Uma rivalidade brutal entre grupos de Chicago, Detroit e Nova York que resultou na morte de 60 gangsters e deixou o rival de Masseria, Salvatore Maranzano, declarar-se o capo de tutti capi ou chefe de todos os chefes. Luciano rapidamente jurou lealdade ao seu antigo inimigo, mas logo assassinou Maranzano e assumiu a operação para si mesmo. Ele rapidamente trabalhou para acabar com o título de chefe de todos os chefes e, com ideias da Conferência de Atlantic City, colocou isso em prática. Ele foi um dos fundadores da comissão, que era composta por representantes das 5 famílias de Nova York e pelo líder da organização de Chicago. Foi uma iniciativa destinada a trazer novas ideias de diplomacia e um sistema de freios e contrapesos. Isso acabaria com as brigas internas sem sentido e, mais importante ainda, garantiria lucro para todos. Isso colocaria fim à rivalidade e, em teoria, traria harmonia na Sindicância Nacional do Crime. Não existe um chefe dos chefes, e eu recusei isso na frente de todo mundo. Se algum dia eu mudar de ideia, eu aceitarei o título, mas isso não vai depender de você. Agora você trabalha para mim e eu não tô com vontade de me aposentar. Nunca mais quero ouvir isso de novo, ou eu vou perder a paciência. Enquanto Atlantic City prosperava e crescia sob uma fachada brilhante de saúde, lazer e elegância. E graças ao enfraquecimento da proibição do álcool, cidades como Nova York e Chicago começaram a ver seus bairros mais pobres e áreas étnicas caírem sob o controle da máfia. A rede criminosa que se ramificou de Atlantic City para Filadélfia, Boston, Nova York e Chicago inaugurou um sistema quase universal de corrupção, até mesmo em alguns dos mais altos níveis de cargos políticos. Os subornos e o lucro obtido com o vício e outras atividades criminosas faziam com que as autoridades policiais e legislativas fechassem os olhos para a violência e o tumulto pessoal. Esse foi o resultado direto da atividade da máfia, enchendo os bolsos de muitos indivíduos enquanto esvaziava os bolsos das classes mais baixas e até mesmo da recém-formada classe média. Era um sistema que sufocava as comunidades com drogas perigosas e álcool de má qualidade, até mesmo venenoso, e contribuiu para a ruína financeira de muitas famílias, sendo um dos fatores que causaram a Grande Depressão. Ainda assim, mesmo enquanto os gangsters aterrorizavam as comunidades, eles também passaram a ser reverenciados como heróis populares. Esses gangsters davam ao povo o que eles queriam. E com um sistema tão à prova de falhas em funcionamento, os gangsters podiam controlar suas operações ilegais com eficiência e imunidade. Funcionários podiam ser comprados ou mortos com facilidade. E agora que as gangues da América estavam organizadas, parecia não haver fim à vista. Muito depois do fim da Lei Seca, o Sindicato Nacional do Crime continuou a se alimentar e, de fato, a prosperar com os vícios do povo americano. Temos uísque, vinho, mulheres, música e caça-níqueis. Não vou negar e não vou pedir desculpas por isso. Se a maioria das pessoas não quisesse isso, não seria lucrativo e não existiria. Junte-se a nós no próximo episódio, quando veremos homens como Nucky Johnson, Lucky Luciano e Al Capone subirem além dos altos escalões do poder político e financeiro, entrando no império dos gangsters e a ascensão da máfia.
Obrigada por assistir. Para ajudar na produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.